E nós estamos aqui juntos, eu e o prefeito de Maceió. Eu queria agradecer ao prefeito Rui Palmeira pela presença e também, Rui, agradecer pela parceria em agirmos integradamente ao longo de toda essa crise que já tem mais de 100 dias, mas que eu sinto e a gente percebe pelos números e pelos indicativos que nós já estamos mais próximos do fim do que do começo, certamente. Isso é importante. Hoje, eu quero comunicar à imprensa por meio dessa coletiva que nós vamos prorrogar o decreto de distanciamento social até o dia 22 do mês, até o dia 22 do mês de junho. Com essa prorrogação, nós vamos criar um espaço para uma mudança importante, que é finalizar a discussão com o setor produtivo, com as igrejas, com os representantes da área educacional, para que a gente possa iniciar em Alagoas, em discussão próxima também com os municípios, em especial com o município de Maceió, onde tem o maior número de casos de Covid-19 em Alagoas, e é a capital, um novo momento, que será o distanciamento social controlado. A partir do dia 22, nós vamos iniciar gradativamente a reabertura do setor produtivo em Alagoas, garantindo ao cidadão a segurança necessária. Mas precisamos ainda desse prazo de 10 até o dia 22 para fazer o início da abertura de atividades comerciais e sociais no Estado. Até o dia 15, essa é uma outra data importante que está no novo decreto e eu gostaria de esclarecer à imprensa, até o dia 15, nós vamos apresentar o protocolo sanitário e o plano de distanciamento social controlado, que foi amplamente discutido com o setor produtivo, com a Prefeitura de Maceió, e é importante que seja dito que nós, tanto o governo do estado quanto a prefeitura da capital, nós já estamos percebendo há alguns dias a diminuição da demanda por leitos de UTI e leitos clínicos, a diminuição do número de mortes na capital, que é também um indicativo importante, e a gente espera que a gente percebe que a capital já está na fase descendente. O interior de Alagoas ainda tem um aumento de demanda pela rede hospitalar, mas isso também não tem compensado a queda da capital, o que significa dizer que no momento todo o estado de Alagoas está estabilizado em queda. Isso é também importante ser dito à imprensa no dia de hoje. Nesse novo decreto, nós vamos seguir intensificando as fiscalizações. O foco do momento do decreto anterior foram as duas regiões metropolitanas de Maceió e de Arapiraca. E nesse decreto, nós vamos fortalecer ainda mais as fiscalizações na região metropolitana de Arapiraca, dado que o momento que vive a capital é menos preocupante agora do que já foi no passado, e o interior recebe ao longo dos últimos dias a interiorização do vírus, mesmo com todas as providências de interrupção dos transportes que terão que ser levadas mais alguns dias adiante, justamente para que a gente dê tempo à nossa rede de saúde inteira conseguir fazer o atendimento no interior que a gente vem fazendo na capital no momento de pico dessa pandemia. De maneira que, resumidamente, nós temos ainda mais duas informações importantes. A primeira é que nós estamos suspendendo as aulas presenciais até o dia 30 do mês de junho, até o final desse mês. E também o serviço público presencial. Todo o serviço público do governo do estado será feito por teletrabalho até o final do mês. Então essas, de maneira resumida,
são as mudanças desse novo decreto. A principal novidade é que o Estado agora anuncia que espera ao longo dos próximos 12 dias que as condições sanitárias permitam, com mais clareza ainda do que agora, já há uma percepção de queda do número de casos, ainda não, porque os testes aumentam os casos, mas há uma sensação de redução da demanda da rede hospitalar e também do número de mortes na capital e na região metropolitana. Eu queria passar como informação adicional que eu conversei com o prefeito de Maceió antes, ele vai falar daqui a pouco aqui, e conversei também com todos os hospitais da rede privada, que também apresentaram redução de demanda na sua rede. Isso corrobora o que vem sentindo a prefeitura e o governo do estado. Mesmo com essa sensação, a gente ainda precisa de alguns dias para dar mais clareza a todos, e por isso até o dia 22 a gente vai organizar o novo protocolo sanitário, finalizar a discussão do plano de distanciamento social controlado para iniciar a reabertura da nossa economia sem trazer risco para o cidadão, até que a gente possa chegar a um novo normal. Serão 5 fases. Fase vermelha, que é a fase que estamos agora até o dia 22. A fase amarela, que é o início desse processo. E depois, entre 10 e 15 dias, nós iniciaremos as outras fases. A fase laranja, primeiro a fase laranja, depois a fase amarela, depois a fase azul e por último a fase verde, que é a construção de um novo normal, um momento em que praticamente todas as atividades vão voltar lá adiante, mas o cidadão mesmo assim vai ter que seguir tomando muitas medidas de higiene pessoal, de distanciamento das pessoas, para que a gente estabeleça um convívio com o coronavírus até a chegada da vacina ou de um medicamento extremamente eficaz que permita tratar as pessoas com mais facilidade e elas não necessitem utilizar a rede hospitalar como utilizam hoje em leitos clínicos, leitos de UTI. Então, basicamente, essas são as alterações e eu queria finalizar as minhas palavras nesse momento agradecendo a imprensa e passando a palavra aqui ao prefeito de Maceió, Rui Palmeira. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, governador, a todos da imprensa que estão aqui presentes. Bom, nós temos trabalhado de forma conjunta, Prefeitura e Governo do Estado, já há algumas semanas, um grupo de trabalho formado por secretários estaduais e municipais vem ouvindo o setor produtivo da nossa capital, né, bares, restaurantes, hotéis, associação comercial, enfim, a todos que produzem no estado de Alagoas, e a gente está tomando algumas medidas baseadas em dados, em números, como o governador colocou. Nós temos hoje uma demanda que vem diminuindo de UTIs. Nós temos também outro dado que é importante. A prefeitura montou quatro centros de triagem das chamadas síndromes gripais e o número de procura também vem caindo. Ela começou muito alta e vem ao longo das últimas semanas caindo, mas isso é uma tendência, por isso decidimos de forma conjunta manter o isolamento até o dia 22, que é o período para nós termos a certeza que esses casos estão realmente diminuindo na nossa cidade e vamos poder com segurança fazer essa reabertura a partir do dia 22 desse mês. Então é tudo sendo feito de forma paulatina, segura, até porque tudo que a gente não quer é fazer uma reabertura e ter que voltar atrás, né? O que a gente tem visto e tem acontecido em algumas cidades Brasil afora. Foi feita uma reabertura de forma assodada e essas cidades precisaram voltar atrás. Então a gente tem feito a coisa de forma muito estudada, com muita parcimônia e com muita segurança, na certeza que a gente vai conseguir, a partir do dia 22, retomar as atividades econômicas na nossa capital.
Muito bem, queria agradecer ao prefeito e acho que passar a palavra a Charlene ali para a gente responder algumas perguntas, tanto eu quanto o Rui. São as perguntas do pessoal da imprensa que já Pessoal da está. imprensa. Só um minutinho só para me chamar ao vivo, já estão... Bom, vamos. Ao vivo é sempre Já pode me chamar, prioridade. viu? O governador já está aqui, já Não é a regra pra da gente, imprensa tá? que ao vivo é prioridade? Pode me chamar, viu, Dani? Ligar meu celular. Dani, Se não tiver agora, pode. eu posso adiantar. Pode, Que aí, então, pronto. Então, fazendo a pergunta aqui do Carlos Madeiro, do UOL, governador, a AMA solicita a contratação de médicos cubanos para ajudar na atenção básica, assim como o Comitê Científico do Nordeste, que sugere brigadas com médicos brasileiros formados no exterior. O governo vai adotar alguma dessas medidas? Olha, eu vejo com muita simpatia essa medida de fortalecermos a atenção básica nos municípios. A AMA já utiliza há muito tempo a experiência e o trabalho dos médicos cubanos, e tanto os médicos cubanos quanto outros médicos são muito importantes nesse momento. Então a gente deve ampliar ao máximo o leque de opções para oferecer médicos para os municípios, sobretudo para a atenção básica, porque quando o cidadão, prefeito Rui, é atendido na atenção básica, ele tem mais chance de não precisar da rede hospitalar. De maneira que eu recebi esse pedido da Associação dos Municípios Alagoanos e espero que a gente consiga criar as condições legais para utilizar os médicos cubanos e outros que desejem no combate ao coronavírus em Alagoas. Governador, como se dará daqui para frente o reforço da fiscalização no interior, já que vem aumentando o número de casos da Covid? De maneira mais concentrada. Ao verificarmos que os casos graves de Covid e as mortes começam a cair na capital e na região metropolitana, nós vamos concentrar esforços nas regiões onde os casos ainda crescem, sobretudo do uso da rede hospitalar e de mortes. Por isso, a gente dividindo Alagoas, a gente tem condição de fazer uma fiscalização com mais ênfase e nesse momento, se a gente pudesse hierarquizar, a região metropolitana de Arapiraca e depois ainda a região metropolitana de Maceió serão as duas que terão maior ênfase de fiscalização. Governador, estamos ao vivo para o Plantão Alagoas, prefeito também, boa tarde a todo mundo. O senhor anunciou a prorrogação. Por que essa medida foi adotada? Pois não. A medida foi adotada porque a gente percebe que já um início de queda de números em Maceió, números de demanda da rede hospitalar, número de mortes na capital vem caindo, mas a gente observa um crescimento de casos no interior do estado. No geral, Alagoas está estável, caindo, mas a gente precisa de mais alguns dias para caracterizar melhor essa tendência. Então, até o dia 15, a gente vai apresentar um novo protocolo de distanciamento social controlado, um protocolo sanitário de procedimentos para, a partir do dia 22, a gente aí sim discutir um início de uma reabertura segura, gradativa e que garanta a trajetória de queda no estado. Governador, tem uma outra pergunta aqui, por gentileza. O senhor anunciou duas medidas: a suspensão até o dia 30 de junho às aulas presenciais e também para funcionários públicos e municipais, também acredito que o prefeito de Maceió acatou esse novo decreto, que os funcionários trabalhem via teletrabalho. É dessa forma que vai se manter até o dia 30 de junho? Até o dia 30 de junho. Nós vamos suspender as aulas presenciais e também manter o teletrabalho no serviço público em Alagoas. Isso pode ser postergado para mais adiante, mas nesse momento, até o final desse mês, a gente mantém aulas presenciais suspensas e também o serviço público funcionando por teletrabalho para que a gente reduza a quantidade de pessoas na rua e impeça que o vírus volte a crescer em Alagoas, sobretudo demandando a rede hospitalar e levando pessoas a casos graves e mortes. A gente precisa manter a trajetória de queda para que a gente possa iniciar os próximos passos. Governador, a gente está acompanhando, só falando do protocolo sanitário, falou da diminuição de leitos, também a diminuição de mortes aqui por conta do Covid-19 em Alagoas. Então, isso
já caracteriza que está estabilizando, voltando ao normal, essa situação é dessa forma mesmo? Não, ainda não voltando ao normal, porque a gente, na pandemia, que nós estamos observando chegar em Alagoas desde o mês de março, final de março, em abril ela veio crescendo devagar, em maio ela cresceu muito aceleradamente, e a gente observa, especialmente em Maceió e na região metropolitana, uma queda da demanda de leitos e também uma queda de registro de mortes. Mas ela se espalha por Alagoas e cresce um pouco ainda no interior. No geral, estamos em queda mais acentuada na capital. Em algumas regiões do estado, estamos em alta. Então, assim, a gente precisa ainda cuidar, por isso vamos prorrogar o decreto até o dia 22, focar a fiscalização onde ainda está em alta, para que as medidas de distanciamento social permitam, né, prefeito Rui, nessas regiões, a gente chegar ao mesmo resultado que chegamos em Maceió, que é verificar as mortes caindo e os leitos sendo menos utilizados, para que a partir daí a gente crie condições para viver um novo momento, que é o momento do distanciamento social controlado, uma gradativa volta ao novo normal, porque o normal do passado, nós só vamos voltar mesmo quando tivermos uma vacina ou um medicamento efetivo contra o coronavírus. Antes de fazer a pergunta para o prefeito de Maceió, eu tenho mais uma pergunta para o senhor, governador. Com relação ao isolamento social, a gente vê aí, eu tive agora há pouco fazendo uma matéria no comércio, aqui em Maceió, muita gente transitando, o trânsito voltou praticamente ao normal, os engarrafamentos em determinados pontos da capital. Então, como é que vai ser para manter esse pessoal, para que esse pessoal cumpra o isolamento social? Vai ter uma fiscalização mais branda? Uma fiscalização mais dura, na verdade? Como é que vai funcionar? Olha, infelizmente o isolamento social no Brasil inteiro foi aquém da necessidade. Talvez por isso nós temos demorado mais do que a média mundial para chegar ao pico e para ver os casos caírem no nosso país. Por que isso ocorre? Porque há uma divisão da sociedade. Tem gente, a maioria, percebe a importância do isolamento social. Nós aqui em Alagoas, eu, o prefeito Rui, temos trabalhado por isso, os prefeitos do interior também. A imprensa tem comunicado nessa direção, mas ainda tem muita gente que acha que esse vírus não é perigoso, que pode sair, não acredita. Olha, pessoal, esse vírus, ele é traiçoeiro. Ele dentro de uma mesma casa, ele atinge as pessoas diferentemente. Um tem um caso leve e um outro tem um caso grave, que talvez precise ser internado, ir para uma UTI, pode até chegar a morrer. É muito importante que as pessoas compreendam que nós estamos na fase final, talvez para a gente observar essa doença ir para um patamar mais baixo e estável em Alagoas. Para isso todo mundo precisa colaborar, contribuir. Por isso que nós estamos fazendo todo esse esforço para que a gente controle o coronavírus em Alagoas. Esse é o trabalho. A pergunta agora vai para o prefeito de Maceió e Palmeiras. Prefeito, como é que está a situação dos leitos municipais? A gente sabe que o decreto municipal vai até o dia 12. O senhor já prorroga desde hoje. Como é que vai funcionar, então, essa nova fase do decreto municipal? Nós temos que trabalhar de forma conjunta com o governo do estado. Acho que é um momento que a gente precisa realmente estar de mãos dadas, trabalhando baseados em dados. Essa questão da queda por demanda de UTI é o principal deles, mas temos também, como eu disse, a diminuição de procura das unidades sentinela das síndromes gripais. Isso também é um dado importante, né? Mesmo nós estamos no período de inverno, período chuvoso, quando já há mais casos de gripe comum, mas houve uma redução na procura. O número de sepultamentos de cemitérios municipais também caiu bastante nos casos de Covid ou suspeita de Covid. Então a gente está fazendo uma coisa de forma muito segura, muito estudada, exatamente para não ter que retroceder. Não adiantava a gente fazer essas medidas de abertura econômica baseadas na pressão. A gente entende que as pessoas precisam e querem trabalhar, mas não adiantava a gente fazer isso há um mês atrás, porque não haveria UTI para todo mundo, né? Se a gente faz abre geral e as pessoas aumentam o índice de contaminação e iam procurar UTI, ia ficar a gente esperando
por UTI e infelizmente não teria. Então agora a gente está fazendo algo de forma, como eu disse, muito estudada, de forma muito tranquila, pensando na segurança das pessoas. Então a gente vai fazer o isolamento até o dia 22, a Prefeitura vai acompanhar o decreto do Governo do Estado para a partir daí a gente começar gradativamente, de forma segura, a liberar os setores econômicos a voltarem a funcionar. Muito obrigado, prefeito Rui Palmeira. Muito obrigado, governador Renan Filho, por sua participação com a gente aqui no Plantão Alagoas. A coletiva segue aqui no Palácio República dos Palmares. Então, é isso, viu lá? O decreto prorrogado até o dia 22 de junho. E lembrando que a suspensão das aulas, as aulas presenciais, vai até o dia 30 de junho e o teletrabalho continua para os funcionários públicos também até o dia 30 de junho. Eu volto com você aí no estúdio. Dando sequência aqui no Palácio, então, governador, pergunta agora do Felipe Lima, do Alagoas 24 Horas. Ele quer saber de que maneira o novo decreto de flexibilização será realizado de um modo seguro, tendo em vista a queda do cumprimento do isolamento por parte da população, que atualmente está abaixo dos 50%. Está bem abaixo em Alagoas e bem abaixo no Brasil. Ontem eu estava olhando os dados do isolamento. Alagoas foi o 10º estado no Brasil em isolamento social, que significa dizer que a gente está acima da média nacional, mas abaixo do necessário. Nós precisamos ampliar as medidas de isolamento. Queria dizer, pessoal, que é óbvio que a gente gostaria que o isolamento estivesse mais alto. Eu faço um apelo à sociedade, quem puder colaborar, fique em casa, só saia para atividades essenciais, porque quanto maior for o isolamento, mais rápido nós vamos conseguir sair dessa pandemia de coronavírus em Alagoas. Mas é importante também dizer, por outro lado, que com o isolamento que foi feito em Alagoas ao longo dos últimos dias, a nossa capital, Maceió, e a região metropolitana já apresenta diminuição do índice de coronavírus, em demanda de leitos de UTI, em demanda da rede de atenção básica nas clínicas sentinelas da Prefeitura e também em número de mortes. Por isso, a gente está criando as condições para, nessa fase de mais 12 dias, iniciar uma gradual, responsável abertura que não amplie a curva de contágio, porque, como disse aqui o prefeito Rui Palmeira, tudo que a gente não quer é tentar retomar a vida com maior normalidade e depois ter que retroceder. Muito bem, governador. Seguindo aqui, pergunta agora do Tony Medeiros, da TV Liberdade, sobre a construção da UPA em Arapiraca. Qual a situação? Ontem nós estivemos lá aprovando o terreno em Arapiraca e nos próximos dias nós vamos publicar um RDC, que é um regime diferenciado de contratação, para fazer uma licitação regular. Não será contratação emergencial, o Estado vai fazer uma contratação regular, uma licitação regular, para no início do mês de junho iniciar a construção da UPA da cidade de Arapiraca, que precisa mais investimentos para combater o coronavírus. Nós estamos entregando uma central de triagem de sintomas gripais esse final de semana, ampliamos os leitos na unidade de emergência do Agreste, no hospital regional. Vamos iniciar também agora, até o final da semana, a construção do hospital de campanha. Abrimos um hospital em Campo Alegre, fizemos a requisição administrativa da maternidade, da maternidade Nossa Senhora de Lourdes, lá de Arapiraca, que vai oferecer também 60 leitos clínicos para auxiliar os pacientes que precisarem de internação em leitos de enfermaria na cidade de Arapiraca e também para atender o Agreste, de maneira que nós vamos seguir ampliando leitos em Alagoas como um todo, mas com foco especial agora no interior, dado que a gente percebe a queda da demanda na capital. Agora uma pergunta, são duas perguntas semelhantes, do Bruno Protásio, da Rádio Pajuçara, e do Luciano Costa, da Rádio Maceió AM. No segmento esportivo, os clubes de futebol reivindicam o retorno aos treinamentos. Isso pode acontecer já a partir do dia 22? E há alguma previsão para o retorno do futebol ou alguma medida nesse sentido? Os clubes, nós inclusive estamos avaliando. Eu estava conversando com o prefeito Rui Palmeira e nós vamos aí ao longo dos próximos dias avaliar o retorno do treino para o futebol profissional dos clubes que disputam competição nacional.
retorno somente a treino. Não há previsão ainda de retorno a jogo. Nem tem competição nacional nesse momento em andamento ainda. Mas reivindicam voltar aos treinos os clubes de futebol, em virtude de que outros clubes já começam a treinar, e se eles não treinarem, eles perderiam a capacidade de disputa esportiva, de maneira que nós estamos avaliando, e a tendência é que o governo do estado, e eu vou também conversar isso com o prefeito de Maceió, porque os clubes principais que disputam competições nacionais são daqui, mas a tendência é que a opinião do governo seja pela possibilidade dos treinos. Acho que o Rui podia falar um pouquinho sobre a prefeitura também. Pelo que a gente tem visto, o futebol profissional, os clubes na maior parte do país já voltaram aos treinos, com obviamente protocolo de segurança, e a gente vai obviamente discutir isso e esperamos liberar os clubes aqui da capital para fazerem seus treinamentos já nas próximas semanas. Certo. Pergunta agora da Ana Carla Vieira, do TNH1. De acordo com o protocolo, a fase laranja vai contemplar pequenos comércios de rua, igrejas e templos religiosos, além de salões de beleza e barbearias. Algum segmento ainda pode ser incluso? Olha, o protocolo não está 100% pronto. Como ele está em discussão com os setores produtivos, religiosos, culturais, educacionais, com a sociedade, algumas pessoas já têm o protocolo que está em debate. No dia 15, nós vamos apresentar esse protocolo, e a ideia é que as condições sanitárias de saúde pública permitam o estado de Alagoas, a partir do dia 22, iniciar um novo modelo de distanciamento social, que é um distanciamento social controlado, que vai permitir o retorno de algumas atividades sem colocar o cidadão em risco. Pergunta agora do Nazário Silva, Rádio Pajuçara FM. Já existe alguma previsão para a inauguração do Hospital de Campanha de Arapiraca? Olha, a gente está iniciando a construção do hospital e o prazo de entrega é 15 dias. Mas o que é fato é que até esse final de semana nós vamos ampliar mais ainda os leitos em Arapiraca. Nós vamos trabalhar no Hospital de Campanha e na ampliação de leitos nos hospitais existentes. Eu fiz uma reunião muito importante com segmentos da cidade de Arapiraca ao longo dessa semana. Tentei ligar hoje pela manhã aqui para o prefeito Rogério Teófilo para comunicar do novo decreto. O prefeito estava numa consulta médica, mas eu vou ligar para ele logo após esta coletiva novamente, para que a gente integre os esforços e priorize, sobretudo, a região de Arapiraca e do entorno agora na fiscalização, para que a gente observe acontecer também nessa região o que já acontece na região metropolitana de Maceió, que é uma sensação, uma também demonstração numérica, que há redução de número de leitos de UTI e de atendimentos na atenção básica, o que implica em menor número de mortes também. Pergunta agora da Vera Alves, Jornal Extra de Alagoas. Transporte coletivo e feiras livres continuam sendo um desafio nos grandes centros urbanos e em alguns municípios. Com a reabertura das atividades econômicas em Maceió, que tipo de ação mais efetiva se pretende adotar nestas duas áreas para evitar as aglomerações que persistem mesmo durante a vigência do isolamento social e que podem colocar em risco o controle da pandemia? Em relação ao transporte público, tem sido um grande desafio em todas as grandes metrópoles brasileiras. Não é fácil realmente. Há uma aglomeração natural nos terminais e dentro dos próprios ônibus. Obviamente, com o retorno paulatino das atividades a partir do dia 22, as empresas necessariamente, obrigatoriamente, vão aumentar as frotas que estarão nas ruas, fazendo com que dessa forma a gente possa diminuir a quantidade de pessoas que ficam aguardando nos pontos e nos terminais. Em relação às feiras públicas, da mesma forma, a gente precisa ter protocolos de segurança também nessas feiras públicas, feiras e mercados, já que há uma circulação muito grande de pessoas. Hoje, os comerciantes todos estão já utilizando máscara, utilizando álcool, mas é preciso realmente fortalecer a fiscalização nesses ambientes.
Tem uma outra pergunta aqui do Derek Gustavo do Acta. Governador, a questão da subnotificação, sobre a questão da subnotificação, os cálculos e o planejamento para a reabertura levaram em conta esses números, uma vez que o Estado não tem condições de testar toda a população? Sem dúvida, a subnotificação ela é levada em consideração, porque assim, o que é fato? Quantos casos nós temos na sociedade? Há divergências. A gente tem um número de testes que confirma os casos, mas certamente há um número maior de casos. Qual é o tamanho desse número? Há divergências. Mas a gente tem alguns números que são definitivos, como, por exemplo, a demanda por UTIs, como o número de mortes que a gente vem observando em queda. Então, esses números são mais significativos até do que qual é a quantidade exata de casos que nós temos na nossa sociedade, porque nós temos muitos casos assintomáticos. Agora, deixa eu aproveitar a sua pergunta para fazer uma comparação com outros países, porque ainda estão dizendo que o Brasil testa pouco. Isso não é verdade. Não é verdade. A França identificou 150 mil casos positivos, para quase 30 mil mortes. Ou seja, as mortes representavam cerca de 20% dos casos positivos. Em Alagoas, a gente já identificou quase 20 mil casos. E se a gente tivesse a mesma taxa de letalidade da França, a gente teria que ter 4 mil mortes. Então essa é a clara demonstração que lá eles testaram menos do que o Brasil testa. Agora, uma outra coisa tem que ser levada em consideração. A pandemia chegou primeiro lá. Não havia teste, talvez, naquele momento, como há agora. O Brasil está em expansão de testes. Mas não foi só na França que aconteceu isso. Esses números que eu citei, de alta taxa de mortalidade, aconteceram na França, na Itália, na Espanha, no Reino Unido, porque justamente eles tiveram mais dificuldade de testar do que o Brasil. O Brasil tem ampliado o número de testes, a gente também tem ampliado o número de testes em Alagoas. Hoje os municípios fazem testes, o Estado faz teste, a rede privada faz testes em Alagoas. Nas centrais de triagem, a cada dia nós estamos fazendo cerca de 600 testes só em Maceió. Nós temos também testes no LACEN, testes em praticamente todos os municípios, mas mesmo assim a gente não tem como chegar a todos os casos da sociedade, até porque muita gente é assintomática. Então a pessoa nem vai fazer o teste porque não possui sintoma algum, cerca de 80% é assim. De maneira que o Estado e as prefeituras estão se baseando em critérios mais objetivos. E a rede hospitalar é a atenção básica é um outro, e o número de mortes também. Está chegando aqui mais uma pergunta, estou só aguardando o pessoal da comunicação repassar. Não foram não, a Luciana Buarque ainda está repassando aqui mais uma pergunta e eu estou só aguardando ela enviar essa aqui. TV Opes de Arapiraca. Governador, como fazer para intensificar a fiscalização do comércio em Arapiraca? Nós vamos fazer isso agora. Logo depois dessa reunião, vou entrar em contato com o prefeito de Arapiraca para que a gente foque em Arapiraca e na região a fiscalização nesse momento, pedindo a colaboração da sociedade, das pessoas. Fiquem em casa. Nós vivemos um pico muito grande em Maceió ali do dia 20 de maio, no entorno do dia 20 de maio, 21, 22, 23, isso começou a cair, e a tendência é que esse pico ocorra no interior do estado nesses próximos dias. Por isso a gente precisa intensificar a fiscalização para que a gente tenha um menor número de pessoas contaminadas e assim a gente facilite o funcionamento da rede de saúde pública. Então, Arapiraca e Maceió, que estavam no mesmo patamar de fiscalização no decreto anterior, nesse decreto nós vamos intensificar a fiscalização no interior, sobretudo na região metropolitana do Agreste, de Arapiraca. Encerradas então as perguntas, governador. Muito obrigado. Eu queria agradecer a presença de todos e passar para o Rui de novo também para ele fazer um agradecimento. Governador, acho que agradecer mais uma vez o papel que a imprensa profissional tem tido nesse momento, né? Vocês têm divulgado as informações verdadeiras que a população realmente precisa ter, combatendo
o grande problema que nós temos hoje, que é a questão das fake news, que todo dia surge alguma mentira nova, que atrapalha muito na questão de isolamento social, seja com medicamentos caseiros, e todo dia tem alguma solução que infelizmente não é verdadeira. Então, parabenizar vocês pelo trabalho extremamente relevante de divulgar as informações verdadeiras. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, gente.